Olá pessoal, vou apresentar para vocês hoje a anatomia do sistema endócrino. O sistema endócrino ele faz parte de um conjunto de sistemas de sinalização que nós temos no nosso corpo. Essa sinalização ela se dá através de diversas maneiras. Todas elas utilizam moléculas sinalizadoras e reguladoras das funções celulares. Alguns tipos de sinalização mais comum são a sinalização neural, que é exercida pelos neurotransmissores ou por correntes elétricas. Então, essa sinalização neural é a comunicação entre um neurônio e outro, que se dá através de um local que nós chamamos de sinapse, onde um neurônio se conecta ao outro. Muitas vezes, na maior parte delas, essa comunicação é feita por sinapses químicas envolvendo a liberação então dessas moléculas que nós chamamos de neurotransmissores, que vão influenciar a função do neurônio que está recebendo a informação. A outra sinalização, que é a que nós vamos tratar nessa aula, é a sinalização endócrina. Ela envolve hormônios endócrinos, ou seja, substâncias liberadas por tecidos, que normalmente são glândulas. A gente vai ver que não são apenas glândulas, mas que normalmente são glândulas, e essas moléculas elas são liberadas na corrente sanguínea, como mostrado na imagem ao lado, onde nós temos o pâncreas liberando substâncias que são denominadas ali de vermelho e indicadas, né, de vermelho e azul. Essas moléculas elas são liberadas no sangue e vão agir em vários tecidos, né, como está demonstrando ali, como os músculos, por exemplo, células-alvo que vão alterar a sua função para responder a essas moléculas que estão chegando. Então, essa sinalização que ocorre quando um tecido secreta uma substância no sangue e essa substância chega em uma célula que nós chamamos de célula-alvo e é reconhecida por essa célula, altera a função ou algumas funções dessa célula, nós chamamos isso de hormônios endócrinos. Por que endócrino? Porque os hormônios endócrinos não têm contato com o meio externo do corpo, eles necessariamente são jogados na corrente sanguínea. Então, um hormônio, ele é toda substância que é secretada na corrente sanguínea e chega na sua célula-alvo para desempenhar uma função, alterar uma função, estimular uma função, inibir uma função daquela célula. Ok? Então, esse tipo de sinalização a gente chama de sinalização endócrina. Necessariamente nós temos, de novo, um tecido liberando, secretando a substância. Essa substância cai na corrente sanguínea. A partir da corrente sanguínea, ela chega numa célula-alvo e altera a função dessa célula. Então, isso é sinalização endócrina e ela é desempenhada por hormônios. Os hormônios são as substâncias que trafegam na corrente sanguínea e agem em células-alvo para alterar sua função. Outros dois tipos de sinalização são a sinalização parácrina e autócrina. A sinalização parácrina, ela é a sinalização em que uma substância é liberada de um tecido, não na corrente sanguínea, ela é liberada no tecido e ela age nas células ao redor, no mesmo tecido que elas são liberadas. Então, por exemplo, nós temos de novo o pâncreas. O pâncreas ele libera um hormônio chamado insulina, que todos já devem ter ouvido falar. Esse hormônio é liberado por um tipo de célula específico do pâncreas, que chama célula beta. A célula beta libera insulina. E a insulina é um hormônio, então ela cai no sangue e vai agir em vários tecidos do corpo. Mas, ao mesmo tempo, ela é um sinalizador parácrino. Por quê? Porque ela sai da célula beta e algumas agem em células alfa, que são células que estão ao redor das células beta e que secretam outro hormônio, que é o glucagon. Então, nós temos o pâncreas liberando dois hormônios, que nem está demonstrado na imagem, um em vermelho, um em azul.
Um é insulina, o outro é glucagon. Os dois caem no sangue e vão agir em células-alvo. Porém, ele também secreta insulina, que age paracrinamente ou de forma parácrina no próprio pâncreas, mas não nas células beta, onde elas são liberadas, e sim nas células alfa. Então, quando a insulina é secretada, ela age nas células ao redor das células que liberaram ela e inibe a secreção de glucagon. Então, ela alterou a função dessas células vizinhas. Isso é sinalização parácrina, ok? E a sinalização autócrina é a sinalização desempenhada por moléculas liberadas em um tecido que autorregulam a sua função. Então, a gente tem muito isso no sistema neuronal, na sinalização por neurotransmissores. Muitos neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, onde é a conexão de dois neurônios. Eles agem no neurônio pós-sináptico e agem também no próprio neurônio que liberou essas substâncias. Então, as substâncias, elas agem na mesma célula que liberou elas. Isso é sinalização autócrina. A célula tem a sua função regulada pelas substâncias que ela mesma libera, ok? Na parácrina, há uma regulação das células vizinhas. Na autócrina, a célula se autorregula, ok? Aqui eu tenho as principais glândulas do sistema endócrino. Então, se vocês perceberem, elas estão distribuídas desde o sistema nervoso central e em toda a região de pescoço e tronco, terminando ali nas gônadas, certo? Então, a gente tem lá em cima uma glândula que chama glândula pineal. Ela está localizada próximo ao lobo occipital do sistema nervoso central, e ela secreta um hormônio chamado melatonina. A melatonina, ela regula o sono. Normalmente, ela é liberada quando cessa a entrada de luz nos olhos e ela estimula o sono. Nós temos outra ali, logo abaixo, na região mais anterior, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é chamado de órgão neuroendócrino, porque ele tem tanto neurônios que regulam a função nervosa, vários dos nossos sentidos, e também faz parte do sistema endócrino, ele libera substâncias na corrente sanguínea. Os hormônios hipotalâmicos, liberados pelo hipotálamo, em sua grande maioria, agem na glândula hipófise, localizada logo abaixo do hipotálamo. O hipotálamo libera o que a gente chama de hormônios reguladores. E a hipófise libera hormônios tróficos. Então, o hipotálamo regula a liberação dos hormônios pela hipófise, ok? Depois, na região do pescoço, nós temos dois conjuntos de glândulas. São as glândulas paratireoides, que secretam um hormônio chamado paratormônio, que regula a concentração de cálcio no organismo. A outra glândula é a glândula tireoide, ela secreta 3 hormônios. A glândula tireoide secreta a tiroxina, que é o T4, a triiodotironina, que é o T3, e a calcitonina, que regula também o metabolismo de cálcio, tá? Mais abaixo, na região do externo, nós temos o timo, que secreta o OGH e também secreta, nós já falamos nele, né, na parte de linfócitos, ele secreta diversos outros hormônios, como timosina. E nós temos as glândulas suprarrenais, é um par de glândulas localizados, cada uma acima do polo superior de cada rim.
As suprarrenais, também chamadas de adrenais, secretam vários hormônios, dentre eles o cortisol, a adrenalina e a aldosterona. Logo abaixo nós temos, localizado abaixo e junto ao estômago e ao intestino delgado, principalmente ao duodeno, nós temos o pâncreas. O pâncreas secreta principalmente os mais conhecidos, insulina e glucagon, mas secreta também somatostatina. Temos aí as gônadas masculinas e femininas. A gente tem na mulher os ovários, que secretam estrogênios e progesterona, e nos homens os testículos, que secretam testosterona. Então, essas são as principais glândulas envolvidas na secreção de hormônios no nosso corpo. Não são as únicas, tem outros tecidos que secretam uma variedade enorme de hormônios, ok? Mas estas são as glândulas. Aqui nós temos uma demonstração de algumas glândulas com seus determinados hormônios, de quem que elas sofrem ação e de quem e quais os hormônios que são liberados por elas. Então, inicialmente lá em cima nós temos o hipotálamo, que secreta vários hormônios, como eu disse para vocês antes, que vão atuar na hipófise. A hipófise ela é dividida em duas porções. Na hipófise anterior, chamada de adenohipófise, relacionada os seus hormônios estão circulados em rosa. E nós temos a neurohipófise, que tem a função de armazenar alguns hormônios hipotalâmicos. Todos os hormônios relacionados à neurohipófise estão circulados em verde e são hormônios hipotalâmicos. Os hormônios hipofisários, liberados pela adenohipófise, estão circulados em rosa. Então, o hipotálamo, ele produz hormônios, e esses hormônios podem ser armazenados na neurohipófise ou hipófise posterior, sendo eles o hormônio melanócito estimulante, que é o MSH, visto na imagem. Ele estimula a atividade de melanócitos. Nós temos o ADH, que é o hormônio antidiurético, que age nos rins para que você tenha uma maior retenção de água, por isso que ele é antidiurético. Também é chamado de vasopressina, é o mesmo hormônio. ADH, que é o antidiurético, ou vasopressina. E nós temos a ocitocina. A ocitocina, ela age principalmente nos úteros durante o período de parto, para estimular a contração uterina, mas também age nas mamas para estimular a contração dos ductos que retêm leite durante o período de amamentação. Então, esses são hormônios hipotalâmicos, eles são produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Depois nós temos os hormônios hipofisários. Os hormônios hipofisários, eles são produzidos pela hipófise anterior ou adenohipófise, que é a região anterior e maior da hipófise. Essa região sofre a ação do hipotálamo. O hipotálamo secreta hormônios na corrente sanguínea e esses hormônios chegam na adenohipófise e mandam a adenohipófise secretar outros hormônios. Por exemplo, nós temos ali a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é estimulada pelo TSH, que é o hormônio tireoestimulante, ou hormônio tireotrófico. Esse hormônio é liberado pela adenohipófise. Quem manda a adenohipófise liberar o TSH? É o hipotálamo. O hipotálamo secreta o TRH. Quando o hormônio, a sigla dele, termina em RH, esse hormônio é hipotalâmico e age na adenohipófise,
ok? Então, o TRH é o hormônio liberador de tireotrofina. Este hormônio age na adenohipófise e estimula a liberação de TSH. O TSH vai na tireoide e manda liberar os hormônios tireoidianos. Então, eu tenho uma cascata de ativação hormonal que começa no hipotálamo, passa pela adenohipófise e depois ele passa para uma outra glândula, que nesse caso é a tireoide. Ok? Então, começou no hipotálamo com o TRH, foi para a adenohipófise que liberou o TSH. E o TSH vai estimular a tireoide a liberar os hormônios T3 e T4, certo? Temos ainda um hormônio estimulado, liberado pela adenohipófise, que é a prolactina, que age na glândula mamária. A prolactina estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. Ela é um hormônio liberado pela adenohipófise. O hipotálamo regula a secreção de prolactina através do hormônio dopamina. O hormônio dopamina inibe a secreção de prolactina. Quando a mulher está amamentando, este ramo do hipotálamo não libera dopamina e a prolactina é então liberada pela adenohipófise. Mais uma ação do hipotálamo, só que agora ele não estimulou, ele inibiu a secreção de prolactina. Quando ele não está inibindo, a liberação do hormônio. Depois nós temos a glândula suprarrenal, que é estimulada pelo ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que também é um hormônio hipofisário, é um hormônio liberado pela adenohipófise. Quem manda liberar este? O hipotálamo, é sempre o hipotálamo. O hipotálamo libera o CRH, hormônio corticotrófico. O CRH vai através do sangue até a adenohipófise e estimula a liberação do ACTH. O ACTH é o adrenocorticotrófico, vai até a glândula suprarrenal e estimula a liberação de cortisol. Mais um eixo de ativação hormonal: hipotálamo, hipófise, adrenal. Depois nós temos ainda os hormônios que a gente chama de gonadotrofinas. As gonadotrofinas estimulam a liberação de hormônios pelas gônadas. Então, quem manda liberar FSH e LH, que são as gonadotrofinas? O hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio chamado GNRH. O GNRH é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, o hipotálamo vai na hipófise, manda liberar FSH e LH, e estes hormônios agem estimulando a ovulação e a produção de espermatozoides, dependendo da glândula onde ele vai agir, no ovário ou no testículo. Além disso, estimula a liberação de estrogênio e progesterona pelos ovários e de testosterona pelos testículos. Este é outro eixo de ativação hormonal: hipotálamo, hipófise, gônadas. E por último, nós temos o eixo de ativação hormonal para o hormônio de crescimento, conhecido como GH. O GH, ele é regulado pelo hipotálamo. O hipotálamo libera GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio de crescimento. Esse GHRH vai para a adenohipófise e estimula a liberação do GH. O GH vai agir nos ossos, estimulando o crescimento ósseo. Vai agir nos músculos, estimulando o crescimento dos músculos. E vai agir no tecido adiposo, estimulando o crescimento do tecido adiposo.
Aqui tem um resumo, mais uma vez, dos eixos de ativação hormonal. Então, começa no hipotálamo com um estímulo que veio do ambiente. Esse estímulo chega no sistema nervoso central, chega no hipotálamo e o hipotálamo libera os hormônios hipotalâmicos, que são os fatores de liberação, que nas siglas terminam em RH, que são o CRH, o TRH, o GNRH, o GHRH, são todos hormônios hipotalâmicos. Eles agem na adenohipófise, estimulando a liberação de trofinas, corticotrofina, tireotrofina. Aqui está escrito tropina. Ah, por quê? Porque depende da tradução do livro. Em inglês, trofina você escreve com PH. Tem alguns livros que só tiram o H e fica tropina. É a mesma coisa, ok? Estes hormônios hipofisários estimulam as suas glândulas-alvo. Pode ser o córtex suprarrenal, a tireoide, os ovários e os testículos. E estas glândulas liberam os seus hormônios finais, que agem nos alvos finais. Então, o cortisol, ele estimula vários tecidos no corpo. A tireoide age principalmente nos músculos e no fígado. Os ovários e testículos liberam os hormônios sexuais, que agem principalmente, mas não somente, nos órgãos reprodutivos. Aí nós temos o hormônio de crescimento agindo no fígado, no osso, nos músculos, a prolactina nas glândulas mamárias, todos vêm da adenohipófise. Temos ainda a neurohipófise, que armazena os hormônios hipotalâmicos, armazena ocitocina e vasopressina, ou ADH. E estes agem nos seus respectivos tecidos-alvo. Alguns hormônios, eles não passam por esse eixo hipotálamo-hipófise. Eles têm a secreção ou regulada diretamente pelo sistema nervoso central ou diretamente nas glândulas-alvo. Então, por exemplo, nós temos a adrenalina, que é liberada mediante ação direta do sistema nervoso simpático na medula suprarrenal. Então, a suprarrenal, a gente vai ver depois, ela tem uma parte mais externa, que é o córtex, e a parte mais interna, que é a medula. A medula secreta adrenalina. E a adrenalina é liberada a partir de uma ação direta do sistema nervoso simpático. E aí ela estimula as funções de fígado, músculo e principalmente no coração, ok? Já a glândula pâncreas, ela recebe estímulo diretamente do nível de glicose no sangue. Quando o nível de glicose no sangue está alto, ela libera insulina. Quando o nível de glicose no sangue está baixo, ela libera glucagon. E aí ela não precisa de controle do sistema nervoso central. Ela tem um controle direto a partir de um estímulo da periferia, ou seja, do sangue. Ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma das glândulas, iniciando pelas glândulas tireoide. As glândulas tireoide, elas são situadas abaixo da laringe, na região anterior, e elas secretam 3 hormônios. A triodotironina, também conhecida como T3, a tiroxina, conhecida como T4. Esses 2 hormônios têm a função de aumentar o metabolismo, tá? Então, aumentam as reações para degradação de substâncias no corpo. E ela secreta também a calcitonina, que diminui as concentrações de cálcio no sangue. Então, quando o cálcio está alto no sangue, secreta a calcitonina e a calcitonina baixa o cálcio no sangue, mandando depositar no osso, certo? Anatomicamente, a glândula tireoide ela é dividida em 3 porções principais. O lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo da glândula tireoide, que também é chamado de lobo piramidal, tá? Identificados ali na imagem.
Temos as glândulas paratireoides, que são em número de 4, estão localizadas juntamente com a glândula tireoide em sua face posterior. E elas secretam o hormônio paratormônio, chamado também de PTH. O PTH atua conjuntamente com a calcitonina para equilibrar os níveis de cálcio no sangue. Porém, o PTH ele aumenta a quantidade de cálcio no sangue. Se a quantidade baixa, o PTH tira cálcio do osso. Aqui nós temos o pâncreas localizado na região do abdômen, posteriormente ao estômago e junto ao duodeno. A cabeça do pâncreas está localizada junto à curvatura em C do duodeno. Ele possui, então, o corpo e a cauda, como nós já havíamos falado na aula de sistema digestório. E ele secreta 3 hormônios principais, a insulina, o glucagon e a somatostatina. A insulina, quando a glicose está alta no sangue, ela tem a função de baixar a glicose. Quando a glicose está baixa no sangue, o pâncreas libera glucagon, que aumenta a quantidade de glicose no sangue. E a somatostatina tem a função de GH também nos ossos e nos outros tecidos. Ok? O pâncreas ele é uma glândula mista, ele tem a porção endócrina que secreta estes hormônios e tem a porção exócrina que nós vimos no sistema digestório, em que secreta o suco pancreático que cai diretamente no duodeno, proximamente ligado a ele. Nós temos também as glândulas suprarrenais, que são em número de 2 e estão localizadas superiormente aos rins. Ali eu tenho a localização na imagem e se eu fizer um corte transversal nessa glândula, eu posso ver que ela possui uma região periférica chamada córtex, que é a região cortical, e nós temos a região interna, em rosa na imagem, chamada medula. O córtex das glândulas suprarrenais ou adrenais, como também são chamadas, ele secreta alguns hormônios. O principal e secretado em maior quantidade é o cortisol, que aumenta também a quantidade de glicose no sangue. Tem a aldosterona, que age na retenção de sódio lá pelos rins, então ela faz com que retenha sódio. O sódio ele concentra mais a absorção ou reabsorção de água, agindo juntamente com o hormônio antidiurético para diminuir a excreção de água, não perder toda a água que está sendo filtrada no sangue para que ela possa ser reabsorvida. Tem a cortisona, corticosterona, alguns androgênios e estrogênios também secretados pelo córtex adrenal. Todos esses hormônios, eles são secretados por uma única via. Então, por isso que eu tenho a liberação de vários hormônios. Depende do estímulo que chega nessas células, ela vai liberar o hormônio que tem, independente se ele já está na função final dele, que é o cortisol, ou se ele ainda está na via de síntese intermediária, que pode ser a cortisona, a corticosterona, alguns androgênios, ok? E nós temos a região medular. A região medular, ela secreta catecolaminas. As catecolaminas são a adrenalina e noradrenalina. A medula adrenal, ela é a região mais interna e ela é estimulada pelo sistema nervoso simpático. Então, estímulo direto do sistema nervoso, sem passar pelo hipotálamo, para a liberação de adrenalina e noradrenalina, principalmente em momentos de luta e fuga, em que você precisa rapidamente acelerar os batimentos cardíacos, movimentar mais sangue no corpo, aumentar a frequência respiratória, para que você tenha condições de chegar sangue e oxigênio nos teus tecidos para você poder lutar ou fugir. Então, essa é a função da adrenalina. Temos as gônadas, nós falamos um pouco delas
o sistema reprodutor masculino e feminino. Então, as gônadas, ovários e testículos. Os ovários e testículos secretam os hormônios sexuais. Os ovários são impar, assim como os testículos. Os ovários estão localizados ao lado dos úteros, principalmente ancorados pelo ligamento útero-ovárico e também pelas fímbrias da tuba uterina. Eles secretam os hormônios estrogênio e progesterona, que têm as funções de desenvolver caracteres sexuais femininos, de estimular a ovulação e também de preparar o útero e as mamas para uma possível gestação. Já os testículos, eles estão situados no escroto e eles secretam testosterona. A testosterona, ela tem a função de estimular a síntese e maturação de espermatozoides, assim como de características sexuais masculinas. O escroto, ele é composto por diversas camadas. Então, começando da camada mais externa para a camada mais interna, nós temos lá a pele do escroto, eu coloquei a numeração ali, das camadas da externa para a interna. Então, nós temos mais externamente a pele do escroto, depois nós temos a face superficial do escroto, também chamada de dartos. Nós temos a face espermática externa, os músculos e fáscias cremastéricos, que controlam, né, a subida e a descida do escroto, conforme a temperatura corporal e a temperatura externa, para manter a temperatura do testículo e do epidídimo constante. Nós temos a fáscia espermática interna, a lâmina parietal da túnica vaginal e o testículo em si, que é recoberto pela lâmina visceral da túnica vaginal. Então, existem 7 camadas de tecidos musculares e de tecido conjuntivo que revestem e protegem as gônadas masculinas. Como nós vimos no sistema reprodutor, nós temos ali o corte do testículo, demonstrando os lóbulos e os septos, os lóbulos formados pelos pelos túbulos seminíferos, que secretam espermatozoides, eles maturam os espermatozoides a partir da ação da testosterona. O septo, ele contém células de Leydig que secretam a testosterona. E nós temos o direcionamento dos túbulos seminíferos para a rede de túbulos do testículo, que se fundem para formar, então, o canal do epidídimo. O epidídimo matura os espermatozoides e, no momento de ejaculação, direciona os espermatozoides ao canal deferente, que vai levar os espermatozoides maduros até o pênis para serem expelidos. Aqui nós temos os ovários, nós já discutimos também no sistema reprodutor feminino. Os ovários, eles possuem diversos folículos primordiais que podem ou não maturar. Essa maturação se dá através do estímulo do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, demonstrado no gráfico pela linha verde. Então, a gente percebe que no início do ciclo menstrual, nós temos um aumento na secreção de FSH pela glândula hipófise, e esse FSH age nos ovários, fazendo com que ocorra o crescimento dos folículos, com aumento da camada granulosa, de células granulosas ao redor do folículo primário, acúmulo de líquido
para a formação do folículo secundário. E aí nós temos um pico de LH e também FSH que estimulam então a ovulação, a liberação do óvulo do ovário. A partir daí, há um decréscimo bastante grande desses dois hormônios e nós temos a liberação principalmente de progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. A progesterona estimula principalmente o espessamento do endométrio, que é o músculo do útero, para acomodar um eventual óvulo fecundado. E a involução do corpo lúteo, ou seja, ele acumula gordura e secreta muita muito estrogênio e progesterona, ok? A partir do momento em que aumentam os níveis de estrogênio e progesterona, estes hormônios vão lá no sistema nervoso central, vão lá no hipotálamo, eles vão lá na hipófise e mandam parar a liberação de GNRH pelo hipotálamo, LH e FSH pela hipófise. Por isso que desta maneira, sempre que nós temos aumento de estrogênio e progesterona, há uma diminuição de LH e FSH, porque estes hormônios inibem a secreção do LH e do FSH. Outra glândula que nós temos é o timo, que está localizado atrás do osso externo. Esse timo a gente conversou no sistema linfático, ele secreta linfócitos T, timosina e timopoetina. Eles ambos atuam na diferenciação e maturação de linfócitos, é extremamente importante para a maturação dos linfócitos T. O timo ele é dividido em dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, e em vários lóbulos, que são essas subdivisões que cada lobo tem do timo. Ele involui conforme passa a idade, podendo estar até ausente em idosos de idade avançada. Outra glândula é a glândula pineal. A glândula pineal localizada logo abaixo do corpo caloso, que é esse Czinho que tem ali no sistema nervoso central, próximo à região do cerebelo. A glândula pineal, ela se localiza também atrás do terceiro ventrículo do encéfalo, que é uma região cheia de líquido no cérebro, que nós vamos estudar quando nós estudarmos o sistema nervoso central. Ela secreta um hormônio chamado melatonina, que é estimulado pela ausência de entrada de luz na retina dos olhos. Então, ela sempre que diminui a intensidade de luz nos olhos, a melatonina aumenta de secreção, de concentração no sangue, e ela estimula, então, o sono. É um importante hormônio para o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o ritmo que controla as funções do corpo dos animais conforme a entrada de luz nos olhos. Existem animais diurnos e animais noturnos. Quem controla isso é a intensidade de luz e os hormônios liberados a partir da resposta por essa entrada de luz nos olhos. Agora nós falaremos um pouco sobre alguns tecidos que secretam hormônios, porém não são considerados glândulas. Então, a gente tem ali o tecido adiposo, o estômago, os intestinos e o fígado como tecidos que secretam hormônios também. Eles secretam substâncias que caem na corrente sanguínea e agem regulando a função de células-alvo. Então, nós temos ali o primeiro, que é o tecido adiposo branco. O tecido adiposo branco é o tecido adiposo que nós armazenamos lipídios durante
é o período em que nós estamos alimentados. Então, quanto mais a gente come, mais lipídio nós produzimos e ou absorvemos da dieta. Esses lipídios são então armazenados nas células do tecido adiposo, que nós chamamos de tecido adiposo branco. O tecido adiposo branco, ele é o tecido adiposo presente em maior quantidade no adulto. Existe também o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, ele é metabolicamente mais ativo e está presente principalmente nas crianças, bebês, na região ventral do baixo ventre, próximo à bexiga, ao abdômen baixo, e nas costas, no dorso, na região superior e central do dorso. Então, são regiões que permitem que a criança fique aquecida, já que o tecido adiposo ele age de duas maneiras. Uma, isolando a troca de calor, ele não é um bom condutor de calor, então a criança ela não perde muito calor se ela tem um tecido adiposo maior. E a gente tem as crianças têm o tecido adiposo marrom, que produz uma grande quantidade de calor para também manter essa criança aquecida. Ele vai diminuindo conforme a idade ou sendo trocado pelo tecido adiposo branco, que não produz muito calor, apenas atua como um isolante térmico de forma mais passiva. Então, o tecido adiposo branco, ele libera 2 hormônios principais, dependendo se a gente está alimentado ou não. Um deles é a leptina. Ela é secretada pelo tecido adiposo assim que a gente come e começa a depositar gordura no tecido adiposo. Aí ele começa a aumentar de tamanho. A partir do momento que ele começa a aumentar de tamanho, porque está armazenando mais gordura que a gente está comendo, esse tecido começa a liberar um hormônio, que é a leptina. Essa leptina vai lá no sistema nervoso central, no hipotálamo, e estimula um centro que a gente chama de centro da saciedade. O centro da saciedade é um centro que diminui a fome. Então, a leptina, ela inibe a fome. O hipotálamo, ele regula a fome. Ele tem o centro da fome e o centro da saciedade. Para que ele seja estimulado, ele precisa de hormônios. A leptina é o hormônio que estimula o centro da saciedade. Ele, além de diminuir o apetite, ele aumenta o gasto energético e a queima de gordura e de carboidratos. Então, ele faz com que o tecido adiposo fique do mesmo tamanho, manda degradar gordura. Agora, às vezes, você come mais e muito mais do que você precisa, e aí a quantidade de leptina não dá conta de vencer a quantidade de insulina que é liberada e manda depositar. Então, ficam 2 hormônios brigando ali para depósito e para degradação de gordura no tecido adiposo. Além disso, a leptina ela estimula o hipotálamo a liberar hormônios que atuam sobre a hipófise, aqui nessa imagem chamada de pituitária, que é uma nomenclatura mais antiga da hipófise, mas é a mesma glândula, a liberar hormônios que estimulem a liberação dos hormônios da tireoide, das gônadas e da suprarrenal. Outro hormônio liberado pelo tecido adiposo é a adiponectina. A adiponectina ela faz praticamente o contrário da leptina. A adiponectina ela é liberada quando o tecido adiposo está diminuindo de tamanho, ou seja, quando a gente está em jejum, quando a gente está em atividade, sempre que a gente precisa gastar gordura, que a gente não está comendo, e aí precisa mobilizar as reservas de energia que a gente armazenou quando estava alimentado, a adiponectina, ela entra em ação. Então, a adiponectina é liberada pelo tecido adiposo branco em resposta à diminuição do seu tamanho, do tamanho das suas células. A liberação de gordura por esse tecido. Ela vai agir em vários tecidos, como o fígado, os vasos sanguíneos e o tecido muscular, além de agir no hipotálamo. Lá no hipotálamo, a adiponectina, ela estimula o centro da fome, já que eu estou diminuindo as minhas reservas de energia lá no tecido adiposo. E eu preciso manter essas reservas de energia
a adiponectina vai lá no hipotálamo e estimula a fome. Então, sempre que você está em jejum, um dos hormônios que estimula a sua fome veio lá do tecido adiposo. E esse hormônio é a adiponectina. Nos outros tecidos ali, do fígado, músculo e nos vasos sanguíneos, ela tem uma ação de diminuir a utilização de gordura por esses tecidos, já que ela preconiza que o tecido adiposo precisa ficar cheio de lipídios. Por isso que a gente diz que o tecido adiposo ele tem memória celular. A memória celular, ela é uma resposta da célula a diferentes estímulos que atuam sobre ela. E aqui a gente tem dois hormônios, a leptina e a adiponectina, agindo em todo o corpo, inclusive no sistema nervoso central, para manter o tamanho da célula adiposa daquele tamanho que o corpo está acostumado. Por isso que é difícil a gente emagrecer. Por quê? Porque quando a gente começa a diminuir o volume de tecido gorduroso, aumenta muito a quantidade de adiponectina no sangue e ela vai lá no sistema nervoso central, no hipotálamo e diz, olha, precisa comer, porque está ficando vazio esse tecido adiposo. A função dela é manter o tecido adiposo cheio de gordura para ter reserva energética. Ao contrário da leptina, que estimula o centro da saciedade, diminui o apetite e tem a função também de manter o tecido adiposo com um tamanho constante, porque ela não deixa aumentar o tecido adiposo, ok? Então, a gente fica com esses dois hormônios para manter a quantidade de lipídios no tecido adiposo. Ah, mas por que é tão difícil de a gente de emagrecer e tão fácil de engordar? Porque existem vários hormônios que estimulam a fome e alguns menos, na verdade a leptina, que estimula a saciedade. Então, a gente tem vários hormônios brigando para ingestão de alimentos contra a leptina, que é um hormônio que estimula a saciedade, com alguns outros que têm uma ação menor. Tá? Alguns estudos mostram que a obesidade mórbida, né, doenças relacionadas ao consumo excessivo de alimentos, está relacionado à insensibilidade ou à resistência do hipotálamo à leptina. A pessoa até tem leptina, porém o hipotálamo não reconhece, né? Ou ela produz uma leptina diferente que o hipotálamo não reconhece. Então, vários estudos têm demonstrado que mesmo que a pessoa tenha leptina, às vezes ela não funciona, né? E aí não adianta repor a leptina. Vários médicos no início, quando se descobriu a ação da leptina, eles indicavam a leptina para tratamento de emagrecimento. Mas aí eles perceberam que isso gera essa resistência e depois a pessoa não consegue mais nem detectar o que ela tem, muito menos o que ela vai repor. Então é bem perigoso ficar ingerindo esses alimentos que inibem a fome em nível de hipotálamo, porque isso causa resistência. Aí depois você não tem mais como tratar isso. E aí você tem mais problemas mais sérios a resolver do que tinha antes, ok? Outro órgão que também libera hormônio é o estômago, tá? O estômago, ele libera um hormônio chamado grelina. A grelina, ela sempre é liberada quando o estômago está vazio, tá? Então, quando o estômago está vazio, as células gástricas lá do tecido do estômago, elas liberam grelina. A grelina, ela tem uma ação autócrina. Olha, veja bem, que a gente falou lá no início da aula. Ação autócrina. Tá vendo ali o estômago com essa flechinha na imagem voltando para a ação no próprio estômago? Então é um tecido que libera um hormônio e esse hormônio age nas próprias células, né? E aí a gente tem ali um aumento da motilidade gástrica e um aumento da secreção do suco gástrico. Por quê? Porque a grelina, ela vai lá no cérebro também e aumenta o apetite. Olha só, então a gente tem mais um hormônio ali que faz com que a gente sinta fome, estimula o centro da fome,
tá? Então, a grelina, ela te prepara para a ingestão de alimentos. Então, quando você tá um tempo sem comer, e aí você começa a ter uma fome, tem muita adiponectina lá do tecido adiposo e muita grelina do estômago lá no seu hipotálamo, mandando você comer, tá? Então, a grelina, ela tem essas duas principais funções: aumentar o apetite em nível de hipotálamo no sistema nervoso central, e ela tem a função de aumentar a motilidade e a produção de suco gástrico no estômago. Além disso, ela age em vários outros tecidos, como por exemplo a glândula pituitária ou hipófise. Ela aumenta a secreção do hormônio de crescimento, de prolactina e do ACTH. Lembra do ACTH, que é o adrenocorticotrófico? Ela estimula a liberação de cortisol, porque o adrenocorticotrófico vai lá na suprarrenal e estimula o cortisol. Diminui a secreção de insulina no pâncreas. A insulina, ela é um dos hormônios liberados depois que você come. A grelina, ela é liberada antes de comer, tá lembrado? Então, a grelina, ela inibe a insulina, porque nesse momento, a quantidade de glicose no sangue é baixa e a insulina tem a função de baixar. Então, para que isso não aumente, a grelina vai lá e diminui a secreção de insulina. Depois, quando a gente come, aí inibe grelina e aumenta a insulina de novo, ok? Ela aumenta a gliconeogênese, que é uma via de produção de glicose no fígado, aumenta o acúmulo de lipídios. Ela, junto com a adiponectina, ela diminui a saída de lipídios do tecido adiposo. Ela diminui a termogênese, ou seja, ela diminui a degradação de lipídios. Ela diminui a pressão arterial, aumenta a função cardíaca e age ainda nos ossos, tá? Os ossos, ela aumenta a massa óssea. Então, ela tem várias ações, mas principalmente o que a gente precisa guardar é que a grelina é liberada no período de jejum, ela estimula a fome lá no hipotálamo. E, além disso, ela age aumentando a motilidade gástrica e a produção de suco gástrico, ok? Outro tecido que também libera hormônios é o fígado. O fígado, ele age com base na resposta ao GH, que é o hormônio de crescimento. Então, o que o GH ele faz? Inicialmente, para liberar GH, nós precisamos de um estímulo que vem lá do hipotálamo. Esse estímulo gera a liberação de GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio de crescimento. Esse hormônio GHRH, ele estimula a hipófise a liberar o GH. Aí o GH vai em vários tecidos, principalmente no tecido ósseo, em crescimento, e estimula o crescimento dos ossos. Ele estimula também o crescimento de células musculares, ele estimula crescimento de vários tecidos, principalmente ósseo e muscular. Aí ele age também no fígado, que nem mostra a imagem. E o fígado libera 2 hormônios em resposta ao GH, sendo que um deles é o mais conhecido, que é o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. IGF-1, também chamado de somatomedina. O que a somatomedina faz? A mesma coisa que o GH no osso. Então, ele vai lá no osso e estimula o crescimento ósseo. E ele vai também lá no hipotálamo e inibe a secreção de GHRH para diminuir a secreção de GH. Então, ele controla a secreção de GH. Então, segue comigo as flechinhas. Começa lá no hipotálamo, nós temos o GHRH. Ele é liberado pelo hipotálamo e age na adenohipófise. A adenohipófise, que é a porção anterior da hipófise, ela libera o GH, aqui embaixo. Esse GH vai no osso, estimula o crescimento ósseo e de vários outros tecidos, como muscular.
Ele vai também no fígado e estimula a liberação de IGF-1. O IGF-1 ele tem duas ações predominantes. Ele tem a ação no osso para o crescimento ósseo e tem a ação no hipotálamo. Tá vendo uma inibiçãozinha, um sinal de negativo? Ele inibe o hipotálamo a liberar o GHRH e inibe a hipófise a liberar o GH, regulando a concentração de GH no sangue. A somatostatina, que é liberada lá pelo pâncreas, também é um tipo de hormônio de crescimento, também inibe a secreção de GH. Ok? O IGF-2 é o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 2, ele age da mesma forma que o tipo 1, porém em outros tecidos, certo? E por último, nós temos os rins. Os rins nós já falamos no sistema urinário e ele libera dois hormônios predominantemente, que é a renina e a eritropoetina. A renina, ela age para aumentar a pressão arterial, tá? Então, como é que ela faz isso? Sempre que ocorre uma queda de pressão, a gente pode seguir ali na figura, tá? Então, a gente começa lá embaixo do rim. Então, tem uma queda de pressão. Essa queda de pressão é sentida pelos rins, já que os rins são irrigados com muitos capilares e vasos sanguíneos. Então, sempre que ocorre a diminuição da pressão arterial, os rins liberam renina. A renina é um hormônio que age na própria corrente sanguínea, ativando uma proteína que está lá o tempo inteiro, mas ela está inerte, ela está lá sem função por enquanto. Essa proteína é o angiotensinogênio. Então, diminuiu a pressão, o rim sentiu isso, liberou renina. A renina estimula a quebra do angiotensinogênio em angiotensina 1. A gente chama isso de primeira ativação. A angiotensina 1, ela sofre a ação de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina na sua forma ativa, que é a angiotensina 2. A angiotensina 2 age nas glândulas suprarrenais e aumenta a liberação de um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona vai lá nos rins e estimula a reabsorção de sódio. Quando reabsorve sódio, esse sal, aumenta a retenção de água. Isso faz com que aumente o volume de sangue, porque não está eliminando tanta água, e aí aumenta a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 age diretamente na parede dos vasos sanguíneos para aumentar a pressão arterial. Interessante que hoje se sabe, né, entre um parênteses ali na nossa aula, que o coronavírus ele age via receptor de angiotensina 2 e provoca um processo inflamatório na parede dos vasos sanguíneos. Então, é um mecanismo de entrada do vírus através do receptor de angiotensina 2 nas células. Então, ele causa ali um processo inflamatório que pode levar a uma vasculite e, no caso dos pulmões, isso gera uma pneumonia, que é a inflamação do tecido pulmonar. Ok? Então, só para a gente abrir um parênteses e localizar um pouco a nossa vivência de hoje, né? No nosso contexto de aula. Mas a angiotensina, então, ela é sempre liberada, produzida, na verdade, quando ocorre uma queda de pressão em resposta a um hormônio renal. Qual? A renina. Ok? Outro hormônio liberado pelos rins é a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que estimula a eritropoiese. O que é isso? É a síntese de células sanguíneas. As células sanguíneas, elas são produzidas pela medula óssea. E a medula óssea, ela responde à eritropoetina. Então, quando principalmente diminui a oferta de oxigênio nas células renais, aumenta a secreção de eritropoetina. Mas qual a relação? A eritropoetina, ela
estimula a produção de hemácias, de células sanguíneas vermelhas, principalmente. E qual é a função dessas células? Transportar oxigênio para os tecidos. Então, quando chega menos oxigênio por qualquer razão nos rins, ele entende que não tem células sanguíneas suficiente para transportar oxigênio. Então, o que ele faz? Ele libera o hormônio eritropoetina e aumenta a produção de hemácias, certo? Então, em casos de anemia, ok, é por diminuição de células sanguíneas. Aí o rim vai lá e manda produzir mais. Agora, se ele está com fluxo sanguíneo diminuído, obstruiu de alguma maneira algum vaso sanguíneo, chega menos sangue por outro motivo, ele da mesma maneira entende que está chegando, tem pouca célula sanguínea e ele manda produzir mais. Então é um efeito colateral, digamos assim, do rim, tá? Então qualquer lesão renal faz com que você tenha alteração da secreção de eritropoetina e normalmente se você tem doença renal, você tem uma anemia associada. Por quê? Porque a doença renal, ela diminui as funções do rim. Uma das funções do rim é justamente mandar produzir célula do sangue. Se ele está doente, ele não está conseguindo mandar produzir essas células. E aí, a pessoa produz menos células, tendo uma anemia associada, ok? Então, os rins, eles produzem 2 hormônios principais, renina e angiotensina. A renina age aumentando a pressão arterial, enquanto a eritropoetina age aumentando o número de células sanguíneas, de hemácias, certo? Muito bem, pessoal, terminamos a parte de hormônios, é bastante coisa, né? Mas conversaremos na aula sobre isso. Um abraço.